Olha, solos do Brasil, potenciais e degradação. Aí a gente vai falar de modo... Eu vou tentar conciliar essa aula com a outra aula, certo? De solos, eu vou tentar. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre formação de solo, né? Como é que se forma um solo. Vou começar com isso. E aí a gente vai entrar na parte de solos do Brasil. É claro que existem vários tipos de solo no Brasil. Vários. Então a gente vai falar de alguns tipos de solos principais no Brasil, que geralmente são solos que são muito ligados a questões que caem no Enem. Tipo o solo Massapê, que é o solo aqui da Zona da Mata Nordestina. O solo de Terra Roxa, que é um solo que se dá aqui nessa região, pegando principalmente Paraná e São Paulo, que é um solo fruto da decomposição do basalto, que é um solo extremamente fértil no Brasil, que se deu principalmente ali no século XIX, foi muito importante no século XIX para o cultivo de café no Brasil. E no caso, o Massapê para o cultivo da cana-de-açúcar. Se fala muito, né, disso, por causa disso, da grande produtividade relacionada a isso, isso e aquilo. Aí vamos falar também do solo de Salmourão. Tem alguns solos aí que são bem importantes. E está destacado nessa aula aqui. Aqui, ó, nesse mapinha lindo e maravilhoso, que não dá para entender muita coisa, porque você vai ver, até no livro de vocês, se tiverem com o livro na mão aí, vocês vão ver que, tipo, tem vários tipos de solo, né, no Brasil. Mas como o Brasil, ele apresenta... como é que eu posso dizer? A maior parte do Brasil é clima tropical, né? Clima quente e úmido. Então, a gente vai ver que tem um solo aí que ele é predominante no Brasil, que são os latossolos. Os latossolos geralmente são solos que se dão, né, em áreas quentes e úmidas, e eles têm uma profundidade aí um pouco espessa, né? São solos já bem formados. Grande parte do Brasil apresenta esse tipo de solo, né? É um solo bem desenvolvido e profundo. O latossolo. Não precisa decorar essas coisas, não. Latossolo é o nome dele. No caso, no Brasil, a gente também vai encontrar outros tipos de solo, mas o predominante é esse aí, o latossolo. Mas, por exemplo, na nossa região semiárida, o nosso solo é um solo pouco desenvolvido, né? O nosso solo é um solo pedregoso, é um solo raso, né? É um solo típico de uma região semiárida, né? Quente e seca. Então, são solos que não são muito profundos. A gente vai ver que, tipo, solos de zonas litorâneas ou de áreas que são bem úmidas são solos mais profundos, certo? E solos que se desenvolvem em áreas mais secas são solos menos profundos, certo? Porque a gente vai ver que, na verdade, o principal ingrediente, o principal fator, ingrediente é como se fosse uma coisa de comida, né? O principal fator ali que dá origem ao solo é o clima do local. Então, o clima ele vai contribuir para fazer com que o seu solo seja mais profundo ou o seu solo ele seja mais raso. No caso, o nosso solo ele é chamado de litossolo. O nosso solo aqui da nossa região, ele é um litossolo. Um solo característico de uma área quente e seca. Um solo que não tem, como é que eu posso dizer? Ele tem mais minerais do que matéria orgânica em si, né? Não é um solo muito fértil, certo? O nosso solo não é um solo muito fértil. É um solo que tem, basicamente, ele vai até o horizonte B, e o nosso horizonte B ele não é um horizonte B bem desenvolvido, certo? É como se fosse um horizonte B em desenvolvimento, em formação, certo? Típico desses solos chamados litossolos. São solos rasos e pedregosos. No caso nosso, é um solo raso e pedregoso. Mas aí o livro até destaca aqui, ó. Quando a gente parte já para aquela região ali do Apodi, quando a gente parte para a região do Apodi, que fica entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, a gente já se depara com outro tipo de solo, que é o cambissolo. Um solo que está em desenvolvimento, porque ele tem um horizonte B ainda no início de sua formação. Mas é um solo diferente do nosso já, né? Um solo que já tem o horizonte B, ele está em processo de desenvolvimento, já mais avançado do que o nosso, porque o nosso praticamente quase nem tem o horizonte B, entendeu? É um solo bem raso mesmo. Que, na verdade, quando a gente fala de solo, o que é o solo? O solo nada mais é que a parte superficial da nossa litosfera. O solo, ele não é muita coisa, não. É uma partezinha superficial, a gente chama de superficial, do que a gente pisa, da nossa litosfera, que é composta por rochas, né, e minerais, predominância de rochas e minerais. Então, assim, o solo ele é apenas essa parte superficial da nossa litosfera. E para que os solos se formem, a gente chama de pedogênese. O processo de formação do solo é chamado de pedogênese. Então, quando a gente fala de pedogênese, de processo de formação do solo, a gente vai ver que é uma coisa que se dá num tempo geológico, porque para que um solo se forme, demora aí milhares de anos para que ele se consolide. É por isso que tem solo que está em desenvolvimento, tem solo que não tem horizonte B, mas muitas vezes tem a ver com as condições físicas, é claro, do local, as condições físicas, o clima, que é o principal fator, mas vai ver que tem outros.
Enfim, então a gente vai ver que para se formar um solo não é do nada. O solo não se forma do nada. Um solo ele demora vários anos aí para se tornar ali bem consolidado. Um solo maduro, tipo assim, um solo maduro seria um latossolo, né? Um solo que tem geralmente o horizonte O, o horizonte A, o B, o C e o R da rocha mãe ou rocha matriz, que é a rocha que deu origem àquele solo, né? De predominante ali naquele solo. Na Beatriz está falando muito de horizonte. A gente já sabe o que é horizonte? Não sei. Deixa eu lembrar. Quando a gente estuda solo em camadas, que a gente chama ela de horizonte, essas camadas de horizontes. Todo solo, quando você vai estudar o perfil de um solo, você estuda o quê? Ele distribuído em camadas. Então, a gente vai ver que quando a gente estuda o solo, a gente estuda ele em camadas, por quê? Porque cada camada geralmente tem uma maior predominância disso ou menor predominância disso. Tipo assim, ó, quando eu falo de horizonte O, que é aquele horizontezinho que a gente pisa, certo? Que nem todo solo tem o horizonte O. Os solos da Amazônia tem bastante. Mas, enfim, o horizonte O seria o horizonte ali formado por predominância de matéria orgânica, certo? Ele tem uma certa composição ali de matéria orgânica, cerca de 20% dele é de matéria orgânica. Aí tem o horizonte A, que tem a maior predominância de matéria orgânica. Tem o horizonte B, que ele tem bem menos a presença da matéria orgânica, mas tem materiais minerais, né, que vem ali da rocha-mãe. Aí tem o horizonte C, que o horizonte C, vou falar isso ainda, estou só introduzindo. Aí tem o horizonte C, que ele tem materiais ali inconsolidados, materiais rochosos da rocha-mãe, porque ele está sobre a rocha-mãe. O horizonte C está sobre, em cima da rocha-mãe. A rocha-mãe, por que a gente chama de rocha-mãe, hein? Rocha-mãe, por quê? Porque ela é a mãe que deu origem a esse solo. Né? Geralmente a gente tem vários tipos de formação de solo, mas todo solo ele é fruto, né, do intemperismo das rochas. Isso é óbvio. Mas, por exemplo, um solo ele pode ser formado no local da rocha-mãe, ou aquela rocha-mãe ela pode ser desintegrada, e aí a água da chuva vai levando o sedimento dessa rocha para outro local, ele pode ser formado em outro local e blá, blá, blá. Mas o que a gente sabe é que todo solo, ele é formado, ele é fruto da decomposição das rochas, certo? Então, tipo, para entender formação de solo, pedogênese, processos pedogenéticos que dão origem ao solo, eu tenho que saber que o solo ele é formado pelo intemperismo, né, e decomposição, desintegração das rochas. Então, vocês vão lembrar daquilo ali, intemperismo químico, intemperismo físico, tá aqui, ó, lindo, maravilhoso. Intemperismo biológico, certo? Lembra disso aí. Por quê? Porque a gente sabe que para se formar um solo é necessário que as rochas se desintegrem, que elas sejam intemperizadas, se desintegrem e sejam transportadas, ok? Então, intemperismo físico, lembre, variação de temperatura, tanto pode acontecer em áreas frias quanto em áreas quentes. Né? Quebra a rocha, fratura a rocha, desintegra a rocha. Também tem a ação dos ventos, aí intemperismo biológico, né? A ação dos líquens, a gente vai ver que musgos, bactérias, líquens também são essenciais para a formação do humus, né? Que é a camadazinha ali de matéria orgânica do solo. Então, intemperismo biológico. A gente vai ver que, na verdade, esses animais, eles também são essenciais tanto para essa camadinha, para a formação dessa camada, quanto do humus, né? Quanto eles são importantes também para a decomposição das rochas. Eles também fluem, né? Contribuem para a decomposição das rochas, essa matéria orgânica aí. E intemperismo químico, né? Que é a ação da água da chuva, que vai dissolvendo ali quimicamente os minerais das rochas. De certa forma, também contribui para a desintegração, né? Para dissolução, para decomposição das rochas, certo? Então, lembre, todo tipo de solo, ele é fruto, né? A formação, a pedogênese do solo, como ele se forma, ele tem a ver com o processo de intemperismo ou meteorização das rochas, que é o processo de degradação das rochas. Ok? É um esquema lindo e maravilhoso. Então, aí tem dizendo aqui, o solo é um elemento extremamente importante para a agropecuária, óbvio, porque sem um solo bem cuidado, com nutrientes, com matéria orgânica, né, fértil, não vai se dar essa atividade aí, principalmente a agricultura, né, que é uma atividade extremamente dependente do solo. Aí tem uma imagenzinha assim bem legal, não sei se é aqui, que fala do o que é que faz parte do solo. É isso aqui, ó, que eu queria mostrar. Isso aqui. Ó, classificação em camadas do solo. Repara uma coisa, o solo ele é formado pelo quê? Ele é composto de quê? Ele é o resultado de quê? Ó? Ele é o resultado do somatório de água. Todo solo ele é o resultado da água, mais o ar, porque existe um ar ali no solo, existe ar,
inclusive essa água, esse ar, são essenciais para o desenvolvimento da vida, do cultivo, né, de espécies, e também espécies naturais, enfim, que, né, já existem ali. São essenciais a água, presente no solo, o ar, matéria orgânica, mais matéria inorgânica, né? Tipo assim, o solo ele não é composto apenas por matéria orgânica, ele também é fruto de matéria inorgânica. A rocha é uma matéria inorgânica. O que dá origem ao solo é uma matéria inorgânica. Né? A junção, na verdade, da decomposição dessa matéria inorgânica, da rocha mãe, né? Quando ela se junta ali com líquens, musgos, bactérias, com a matéria orgânica, né? Vai se juntando com a matéria orgânica, vai ajudando ainda mais no processo de degradação da rocha. Aí a água dissolve as rochas, né? Os materiais químicos da rocha, também contribui para a dissolução, para a desintegração delas, e vai dando origem àqueles fragmentos, né? Cada vez menores, até se formar materiais argilosos, arenosos, areia, né? Enfim, que vai dando origem ali àquele solo. É a rocha que vai sendo desintegrada que vai dando origem àquele solo. Então, eu estou batendo muito na tecla porque tipo, isso é essencial para entender solo. Se você não entender formação de solo, você não vai entender tipo de solo nunca. Viu? Então, o solo é resultado, ele é o somatório de tudo isso. Água, mais ar, mais matéria orgânica, mais matéria inorgânica. A água é matéria inorgânica, a rocha é matéria inorgânica, o ar é matéria inorgânica. Certo? Então, ele é resultado disso aí. Outra coisa que eu não falei, ó. São necessários 10 mil anos para se formar 1 centímetrozinho de solo. 1 centímetro. Tipo, 1 centímetro não é nada, né? Para se formar 1 centímetro de solo, é necessário 10 mil anos. É por isso que eu digo que a formação de um solo se dá num tempo geológico, né? Tipo assim, num tempo gigantesco. Não é do nada que um solo vai se formar. Quando a gente fala de formação de solo, é muito parecido com o que a gente estava vendo em relação à rocha, né? Também demora muito tempo para se formar, enfim. Demora bastante. Aqui, fatores condicionantes na formação do solo. O que é essencial para se formar aí o solo, né? A pedogênese acontecer, a formação do solo. Pedogênese, lembra dessa palavra, nem gosto dessas palavras científicas. Pedogênese, processo de formação do solo. Então, fatores condicionantes. O principal é o clima. Ele determina o tipo do solo do local, né? Ele é o carro-chefe para o tipo do solo daquele local. Se é mais chuvoso, se é menos chuvoso. Se é mais chuvoso, consequentemente, aquele solo vai ser mais profundo. Certo? Ele vai ser mais profundo. Porque o clima, ele acelera ali o processo de degradação da rocha, então vai ter mais fragmentos sendo soltados, vai se tornando cada vez mais espesso aquele solo, né? Tipo, ele está mais exposto à ação auxiliar de chuva, ou à ação do ar, ou então dos ventos, né? Ou à ação da radiação solar, enfim. Então, solos que geralmente estão aí, que estão mais expostos a áreas mais úmidas, são solos mais profundos, tipo o solo de Natal, ele é mais profundo que o nosso. O solo de Caicó é menos profundo, porque está na área quente e seca. Né? A chuva é um dos fatores determinantes para que o solo seja mais profundo. A maior quantidade ou a menor quantidade dessa chuva, na verdade. Então, menor quantidade de chuva, a gente sabe que demora mais. Ana Beatriz, as rochas. Oi. Então, no caso, o solo de Caicó ele é considerado raso? Raso, exatamente. O solo de Caicó é considerado solo raso. Tem Valeu. outro solo também, tipo aqueles solos de montanhas. Vocês acham que o solo de montanha é raso ou é profundo? Montanha. E de áreas íngremes. Vocês acham que são aí solos profundos ou rasos? São chamados de solos coluviais. Solos coluviais, solos de montanhas, formados em terrenos muito íngremes, né? Tipo assim, com aquelas descidas grandes. Enfim, são solos... Alguém respondeu no bate-papo? São rasos ou são... São rasos, exatamente. Solos de montanha, solos montanhosos, solos de relevos muito íngremes, são solos rasos. Porque imagine, tipo, são solos que não dá tempo, assim, de ganhar uma profundidade, porque quando acontece uma chuva, alguma coisa do tipo, leva ali todo aquele sedimento, então não dá tempo de formar um solo profundo, né? Tipo assim, o material vai sendo soltado ali das rochas, vai sendo desagregado, mas de repente acontece alguma coisa que já transporta ali para uma área mais baixa. Então, solos de montanhas, solos de regiões íngremes são solos com rasos, são solos rasos, certo? Solos que não são bons para a agricultura. Então, vamos lá. Principal fator, clima, o tipo da rocha, também pode dizer o tipo da rocha do solo, que deu origem àquele solo, pode ser condicionante para aquele solo ele ser fértil ou ser pouco fértil também. Por exemplo, vocês já ouviram falar que os solos de vulcões, solos vulcânicos,
são os solos mais férteis, né, do mundo. São um dos solos mais férteis do mundo, os solos vulcânicos. Né? Isso por quê? Os solos vulcânicos são os solos mais férteis do mundo, um dos mais férteis do mundo. Por que pessoas arriscam a vida morando perto de vulcões? Vocês nunca se perguntaram? Por que pessoas arriscam a vida? Tem tanto locais ali mais distantes que poderiam se alocar. Por que as pessoas arriscam muitas vezes a vida habitando próximo a vulcões ativos do que morar em outros locais? Tem muito a ver com a agricultura, que pode ser bem desenvolvida e que é bem desenvolvida nessas áreas? Tem. Agora, por que os solos vulcânicos são férteis? Tô perdendo tempo, né? Ninguém vai dizer nada. Não sabem por que solos vulcânicos são férteis? Quer dizer que tem a relação com o magma, mas não sei desenvolver, né? Com certeza. Quando a lava ela é expelida, ali vem junto com ela diversos nutrientes que dão para aquele solo, né? E que dão origem àquelas rochas ígneas extrusivas, né? Extrusivas. Então a gente vai ver que tem vários nutrientes naquelas rochas, naquelas lavas também que são expelidas. Então vai, de certa forma, nutrindo aquele solo com o tempo de matéria orgânica, tornando o solo extremamente fértil. Pesquise no Google, certo? Porque os solos vulcânicos são muito férteis. Então, por que as pessoas arriscam a vida morando próximo a vulcões? Por isso, né? Um dos fatores seria isso, porque são solos extremamente férteis. E a gente vai ver que os solos do Brasil mais férteis, que a gente fala muito deles, tipo o Massapê, no litoral do Nordeste. O Massapê, ele é fruto da decomposição do gneiss, que é uma rocha metamórfica, que já foi no passado granito, rocha ígnea, rocha, né, ali, fruto de lava, né? Enfim, fruto do magma. Então, assim, é um solo bem fértil, né? Tem a ver com isso também. O solo de terra roxa, que se deu para o cultivo de café no século XIX. Lembra que o Brasil, no século XIX, foi o maior produtor mundial de café? Lembra da política do café com leite, né? Café em São Paulo, leite em Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo liderava a produção, tanto no Brasil quanto no mundo, de café, né? Chegou a ser o maior produtor e exportador mundial de café. E onde é que o São Paulo ele produzia tanto? Não produzia tanto café? Nos solos de terra roxa, que são um dos solos mais férteis do Brasil. Um solo que se dá aqui nessa região centro-sul do Brasil. Pega outros estados do centro-sul, mas principalmente São Paulo e Paraná. E a gente vai ver que Paraná também produzia café na época, né? E foi muito utilizado. É um solo fruto de rocha basáltica. E a gente sabe que basalto é uma rocha ígnea extrusiva, vulcânica. É uma rocha vulcânica. Fruto do experimento. Ah, professora, já teve vulcão no Brasil? Já. Já teve vulcão no Brasil. É por isso que a gente tem rochas vulcânicas. Já teve. Numa época aí que o Brasil estava junto com a África, lembra? Pangeia e tal, já houve sim atividade vulcânica no nosso território. É por isso que a gente tem rochas vulcânicas. Então, esse solo aqui de terra roxa, que é um solo avermelhado, extremamente fértil, roxo avermelhado, ele tem uma grande quantidade de humus, de matéria orgânica, que ainda que é fruto da decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica, certo? E as rochas vulcânicas, elas têm aí muita matéria orgânica. São muito bons. Os solos que são frutos de rochas vulcânicas são solos muito férteis. Então, ó, clima é o principal condicionante para a formação, mas a rocha também contribui, o tipo de rocha contribui. O relevo pode contribuir também para a formação do solo. Como, por exemplo, eu expliquei a questão dos relevos íngremes, tipo relevos de áreas montanhosas. Não são relevos que dá origem, né, que dá origem ali a solos profundos. Por quê? Porque é muito íngreme, então qualquer coisinha leva ali os sedimentos daquela área, então o solo não dá tempo de ter uma grande profundidade. E, ó, tudo isso contribui para a formação do solo, ok? Aqui embaixo está explicando cada um. Clima. Sim, não falou dos organismos, né? Os organismos vivos também atuam nesse processo tanto da geração, da formação do humus, da camada do humus, da matéria orgânica, quanto para a decomposição das rochas. Relevo e o tempo. Quanto maior o tempo de exposição da rocha, né, a ação do clima, a ação dos fenômenos climáticos, maior será o grau de seu desenvolvimento. Com certeza. Tipo, solos mais expostos à chuva, geralmente são solos o quê? Mais profundos, certo? Ele foi mais desgastado. Ei, deu uma travada geral agora na minha fala, eu acho aí para vocês. Material de origem. Vamos lá. Material de origem é o material que vai dar origem ao solo, né?
Materiais que podem dar origem ao solo. Então, o solo, ele pode, de acordo com o material de origem, né, que dá origem a ele pode ser um solo eluvial. Aí lá vem aquelas decoreba de geografia física, porque é decoreba mesmo. Solos eluviais, solos aluviais e solos coluviais. Eu falei já desse coluvial aqui para vocês. Os solos coluviais são solos de montanhas, são solos de regiões bem íngremes, certo? Ó, é formada a partir de material que é transportado pela gravidade em relevos íngremes. Né? Qualquer coisinha, a gravidade faz com que aquele material ali seja transportado para áreas mais baixas. Então, solos de áreas aí montanhosas, de áreas muito íngremes, são solos que são chamados de solos coluviais. Tem esse nome, coluvial. Esses dois aqui também são fáceis de entender, de acordo com o material de origem. O solo eluvial, o fator aí preponderante para a formação dele vai ser a rocha, né? Tipo assim, a rocha que está ali abaixo daquele solo que vai dar origem a ele. Os solos eluviais, eles são formados principalmente no local de origem da rocha-mãe. Entendeu? Tipo, a rocha-mãe está aqui. Então, essa rocha-mãe vai ser desintegrada, e vai dando origem àquelas camadinhas do solo. Beleza. Esse solo é chamado de eluvial. Mas se, por exemplo, o solo ele for formado pelo transporte do material pela água, tipo assim, a água levou o material da rocha, a rocha ali degradada, de um local para outro. A água do rio, por exemplo, né? Que é muito comum em solos de várzea, exemplo como solo de várzea. Tipo assim, os solos aluviais são formados pela transporte de água. A água transporta o material das rochas, entendeu? E vai dando origem aos solos. Leva aquele sedimento daquela rocha ali degradada para outro local e vai dando origem com o tempo. Vai depositando sedimento, e vai dando origem aos horizontes de um solo, dando origem a um solo. Então, o solo que é formado pelo transporte de sedimentos fruto da água, né, da erosão fluvial, da água do rio, é chamado de solo aluvial. Solo de várzea é aquele solo ali na proximidade do rio. Lembra? Solo de várzea é o solo na proximidade do rio. Aquele solo ele é formado pelo quê? Pelo transporte da água. Mas lembre, a rocha está no meio, a rocha foi degradada, a água ela só fez o quê? Transportou o sedimento daquela rocha degradada para outro local. E foi dando origem ao solo. O eluvial é um solo que se forma no local da rocha-mãe. No local. Eluvial, se forma no local da rocha-mãe. Ela está aqui, o solo vai se formar aqui. Já o aluvial, não. Tipo assim, o aluvial, na verdade, a água do rio, ele vai transportar o sedimento dessa rocha de um local para o outro. Então, o solo ele não se forma exatamente no local da rocha-mãe, né? Ele pode não se formar naquele local, ele vai se formar em outro local. Por quê? Porque ele vai ser transportado, o sedimento vai ser transportado de um local para o outro. E o coluvial de montanhas, né? Classificação em camadas do solo. Então, vamos lá. De acordo com o grau de evolução dos solos, de acordo com o grau de desenvolvimento dos solos, os solos eles podem ser considerados zonais, intrazonais ou azonais. Tem muito termo agora nessa parte, verdade, tem muito termo. E é uma coisa decorativa mesmo. Fazer o quê, né? A gente tem que ultrapassar. Os solos zonais são aqueles que os fatores climáticos eles vão ser extremamente importantes para dar origem a ele. Né? Que, na verdade, vai ser o fator principal que vai dar origem a ele. Todo solo que o fator principal que deu origem a ele for o clima, ele é um solo zonal. Tipo, exemplo básico, solo de tundra. Tundra é um tipo de vegetação que se dá em áreas de latitudes elevadas, altas, frias, polares. São vegetações de zonas polares, frias, que grande parte do ano está congelado esse solo, entendeu? E essa vegetação também está congelada. Por quê? Porque está na área fria, de latitude bem elevada. Então, qual é o principal fator na formação dos solos de tundra? O podzol, o Chernozem, é o clima. É o clima que vai definir aquele solo. É que vai fazer com que ele, boa parte do ano, esteja frio, congelado, certo? Vai ser o clima decisivo para a formação dele. Então, esse solo... Beatriz, Oi? mas lá não tem vegetação, não, né? Tem. Mas é uma vegetação que grande parte do ano está congelada e é muito rasteira. Exatamente. É rasteira. Então, você só vê, geralmente, essa vegetação no curto degelo do verão, primavera, geralmente... Eu assisti uma videoaula sobre Oi? esse tema e falou que lá não chove muito e quando, Não. tipo assim, tá no verão lá... Aí aparece a vegetação rasteira. Assim, chega a 10 graus Celsius só. Tipo, ou Isso. seja, é pouco. A gente sabe que um dos condicionantes para exuberância, para a vegetação ser maior e tal, grande, bonita e tal, é a questão do calor, né? Então, quanto mais fria
geralmente menor a biodiversidade, também menor o porte da espécie, tem a ver com isso, né? O clima, ele é um condicionante para a vegetação também, e um condicionante para a formação do solo. Então, nesses locais de tundra, como exemplo aqui, tundra, deserto também, solo de deserto, né? Não é um solo bem desenvolvido também. E os latossolos. Os latossolos em áreas de climas quentes e úmidos, né? A gente vai ver que, na verdade, esses tipos de solo aí são extremamente... O que é importante para a formação dele é o tipo do clima do local. Então, eles são chamados de solos zonais. Aí, os solos intrazonais, intra quer dizer dentro, né? Intrazonal. Na verdade, vão ter dois fatores aqui condicionando a formação desse solo. A geomorfologia, o relevo vai ser condicionante, e a geologia, a rocha que vai dar origem ao solo, né? Vai ser condicionante para a formação desse solo. Exemplo, solos que são hidromórficos. O que é um solo hidromórfico? Que tem hidroágua, né? Excesso de água. Excesso de água. Então, olha aí. São solos que, na verdade, o relevo ele vai condicionar a origem daquele solo. Entendeu? Um solo que tem muita presença de água. Um relevo que tem muita presença de água. E solos alomórficos. O que é o solo alomórfico? É um solo que tem muitos sais, certo? Que geralmente a gente encontra muitos sais aqui no nosso tipo de solo, né? Aqui na nossa região. Tipo assim, a gente vê que os nossos poços, eles são poços de águas salobras, porque tem muitos sais no nosso relevo, né? No nosso solo. E aí, quando a água é sugada, aí vem com os sais. Então, intrazonais, dois fatores são importantes para a formação desse solo. A geomorfologia, o relevo, e a geologia, as rochas. E os azonais, na verdade, o que é que vai ser determinante? São solos jovens. Os solos azonais são solos jovens. Típicos de ambientes instáveis. São tipos de solos pouco desenvolvidos, desprovidos do horizonte B. O nosso tipo de solo, o litossolo. Tá vendo? O nosso tipo de solo é um solo azonal, que tanto é um solo que é encontrado em áreas semiáridas, como a nossa, quanto é um solo que também é encontrado, solo raso, né? Solo raso. Quanto é encontrado em áreas de relevo inclinado, tipo o solo de montanhas, né? São litossolos também. Aí, regossolo também é outro exemplo, solos de colinas e declives suaves. Aluvial, também é um solo raso, que é o solo formado pela água do rio, né? Solo aluvial, também é solo raso. Está sempre constante lavagem ali, retirada de material. Solo de colúvio, que é o solo de montanha, pronto. São todos solos azonais. São considerados solos jovens, formados há pouco tempo, e são solos que não têm, né, não tem esse horizonte B. Ou é desprovido, ou então é um solo que tem quase nada de horizonte B. São os azonais, que é o nosso. Aí aqui tem um esquema, Mara. E a gente tem que parar aqui, né? Cantar os parabéns. Bora cantar parabéns? Bora? Falta 1 minuto. Ô, mulher. Onde? Ninguém vai cantar parabéns, não, só eu. Você canta e a gente... Como é que não é? O povo continua. Parabéns pra é pra cantar? É pra cantar! Nessa Vamos. data Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai se tornar advogada para os processos. Abençoe essa nossa oração. Que Maria te guarde hoje dentro do coração. É big. É hora. Ah, sim.